Os violões Hauser já foram descritos como a essência do classicismo em construção de violões. Eles são alguns dos instrumentos mais admirados e mais copiados por luthiers no mundo todo. É uma dinastia que começou no século XIX com Joseph Hauser e depois com seu filho Hermann, que construiu não só violões, mas também alaúdes, violinos e cítaras. Inicialmente adotando modelos vienenses, ele adquiriu alguma fama e, depois de um encontro com o espanhol Miguel Llobet, adotou o modelo que era então inovador do luthier espanhol Antonio de Torres. Na década de 30, a história se repetiu com André Segovia, que supervisionou a construção de alguns violões de Hauser e finalmente adotou-o em 1937 com um instrumento que ele chamou de o maior instrumento de nossa época. Desde então, Hausers têm sido adotados por concertistas não somente como Segovia, mas Julian Bream, os irmãos Abreu e o próprio Miguel Llobet. A dinastia continuou com Hermann II, nos anos 50 até os anos 70, e hoje continua com dois luthiers em atividade, Hermann III e Catherine Hauser, que começou a fazer instrumentos na década de 2000. Eles herdaram do avô e do bisavô não somente a prática de luteria, mas também um método e uma sensibilidade para o material. Isso faz com que haja uma continuidade do Hauser 1 para 2, para 3, para 4 e, claro, também um belíssimo estoque de madeiras que são utilizadas na construção dos instrumentos ainda hoje. Hoje vamos comparar 3 instrumentos construídos por Hermann III e um por Catherine Hauser, todos eles já no novo milênio. Apesar de muitas semelhanças entre eles, há uma pequena diferença de material que pode ser perceptível para nossos ouvintes. Para comparar esses instrumentos, convidamos o violonista Glauber Rocha. O primeiro instrumento é um Hermann Hauser III de 2004, com um modelo em homenagem ao Hauser I do início dos anos 30. Ele é feito de abeto europeu, com fundo e faixas de jacarandá brasileiro. A roseta bastante larga é inspirada justamente nos Hausers do início dos anos 30. Ele também apresenta 2 botões no cavalete que definem um pouco esse modelo.
Entramos no novo milênio com a quinta geração dos luthiers Hauser e a primeira geração composta por uma mulher, Catherine Hauser, a primeira luthier da dinastia que fez esse instrumento em 2014, também com tampo de abeto e fundo e faixas de jacarandá brasileiro. O modelo da década de 30 apresenta uma roseta mais larga e botões no cavalete. Notem a sobriedade do design dos violões Hauser. Apesar da beleza do seu design, ele é um design simples que valoriza a própria beleza das madeiras e a qualidade da feitura sobre excesso de decoração. O próximo instrumento foi construído por Hermann III em 2016. O tampo também de abeto, com fundo e faixas de maple ou bordo, que é uma madeira tipicamente usada para a construção de fagotes. Ele dá uma característica talvez um pouco diferente para a sonoridade. Vale dizer que detalhes da construção, como o design da cabeça, são inspirados nos instrumentos de Antônio de Torres.
O próximo instrumento foi construído por Hermann III em 2017. Ele tem muitas características únicas, por exemplo, o design da cabeça, que é diferente do modelo em homenagem a torres, e, mais notavelmente, o tampo, que não é de abeto, é um tampo de sequoia, apesar da decoração também inspirada nos instrumentos dos anos 30. Essa sequoia tem uma história. Hermann II visitou a Califórnia nos anos 50 em busca de estoques de madeira. Em suas visitas, ele travou contato com alguém que morava numa construção típica da Califórnia, feita de sequoia. E o dono desta casa disse que conservava no sótão um lote de sequoias que tinham sobrado da própria construção dessa casa na virada do século XX. Hermann II se impressionou com a qualidade da madeira e levou-a para a Alemanha para fazer algumas experiências. Chegou a construir alguns instrumentos com sequoia. Porém, esse estoque dessa madeira permanece em posse da família e Hermann III utilizou para a construção deste instrumento. Então, Glauber, comparações entre violões, elas podem acontecer de uma forma mais drástica, para você comparar violões completamente diferentes entre si, feitos com materiais diferentes, ou o que você fez agora, que é uma comparação vertical, né? É quase como você tomar o mesmo vinho, só que em safras diferentes. E claro, temos aí 3 instrumentos feitos pelo Hermann III e um feito pela Catherine Hauser. Você sente muita diferença entre esses instrumentos e qual deles revela melhor o Glauber tocando? Entre esses 4 instrumentos, eu acho que o da Catherine foi o que me surpreendeu bastante por ela ser a quinta geração. E ela está começando agora, né? Ela deve ter mais ou menos uns 15 anos aí de carreira.
E eu acho que esse violão foi o que mais me surpreendeu e o que me, no geral, assim, o que eu consegui demonstrar mais o que eu estava pensando com a música. Foi esse violão da Catherine. Você sentiu o instrumento mais transparente para as tuas ideias, ele responde ao Sim, seu com toque certeza. sem esforço. É um instrumento bastante vocal, com os agudos com um brilho muito acentuado. E é um instrumento muito equilibrado. E eu tento buscar isso, né, nos violões que eu toco. E eu acho que o dela foi o que me mostrou isso. O Hermann III e a Catherine, eles trabalham no mesmo ateliê, em bancadas uma ao lado da outra, quer dizer, não é só que eles trabalham juntos, um trabalha olhando para o outro, né? E claro que a Catherine aprendeu com o pai. Você sente uma identidade própria dos violões da Catherine ou você acha que a ideia Hauser é mais forte na continuidade dos instrumentos? Não, a ideia Hauser completamente forte e presente nesses violões. Acho que isso é uma coisa que eles fazem questão, né, de continuar esse legado do avô, do Hauser I. Esse tipo de comparação é interessante de fazer porque como eles não fazem experimentos drásticos, claro, a coisa mais experimental que tem é o fato de que um deles é feito de sequoia. Como é que você sente esse violão feito de sequoias? Eu sinto que ele esconde um pouco mais os defeitos, ruídos de unha, essas coisas. Eu acho que talvez esse tampo, ele tem uma característica muito peculiar. Ele mistura um pouco características do abeto com o cedro, com o tampo de cedro. Tem que controlar um pouco mais a minha mão direita, os baixos, né, o polegar. Tá certo. E em questão de conforto, tocabilidade, eles são absolutamente iguais ou você sentiu algum que foi mais fácil de tocar? Os quatro eu acho que estão mais ou menos no mesmo nível de tocabilidade. Mas o que me deixou mais à vontade tocando foi com o Maple. O 16. O de Maple, 2016. Por eu achar que os agudos dele não tem tanto brilho quanto os outros, então esse adocicado na voz dos agudos, eu acho que faz com que o toque, a gente pense menos na mão direita do que os outros, né? Você me falou também que você sentiu o baixo dele grande, assim, projetado. Você acha que isso aí fez com que você forçasse menos os baixos enquanto tocava? Eu acho que por ter esses baixos muito, pelo menos para quem está tocando, muito profundos, eu acho que causa uma sensação de mais tranquilidade para quem está tocando. Porque a gente está escutando sempre aquela base, né? aquela base com grave. Então, eu acho que os agudos a gente toca mais tranquilo. Você está falando de volume e densidade dos baixos ou de sustentação também? Sustentação e profundidade. Eu acho que esse instrumento de Maple ele é um violão um pouco mais grave que os outros, né? Do tampo, enfim, é uma questão complexa, mas eu acho que ele é um instrumento mais grave, no geral. Muito interessante. E essa coisa da maturidade, como é que você definiria os ganhos que a sonoridade do instrumento tem com o passar do tempo? Afinal, um deles já é de 2004, um instrumento com quase 20 anos. 20 anos, A maturidade eu acho que vai criar um equilíbrio maior entre as cordas, os graves, os agudos e a região média. E também a maturidade vai dar para o instrumento um pouco mais de definição e brilho na região aguda. E aí eu sinto isso. Esse instrumento da Catherine até foi uma surpresa, porque eu acredito que esse tampo é muito velho. Ele é um tampo... Até pela cor dele, até pela né? cor. E ele é mais escuro do que esse daqui, que é mais antigo. Não né? é? Esse aqui é de 2004, esse aqui é 2016. 2016. Então dá para sentir um pouco disso. Por exemplo, esse violão eu sinto que tem os agudos... Não, esse é 2014, perdoe. Tá, 2014. Né? Então esse que tem 10 anos, esse aqui é 20 anos. Ouvindo você de fora, eu posso dizer uma coisa. Esse da Catherine foi o que te deu mais recursos. Eu senti que você tocou com mais cores, com mais amplitude de dinâmica, a sustentação estava toda correta, foi mais fácil. Assim, o legato dessa obra que você tocou soou mais fácil. Agora, concordo. Esse que você tem nas mãos, o de 2004, ainda me pareceu mais completo ainda, ouvindo de fora, né? Claro que o intérprete ouve e aquilo que o público ouve é um pouco diferente, né? Assim, a gente tem que levar em consideração a projeção, que quem toca nem sempre tem uma estimativa, né? É até um pouco subjetivo, assim, né? É como se você falar, é como se tudo caísse no lugar, assim, né? Como se, de repente, você montou as peças do quebra-cabeça e não ficou nada de fora, né? A música inteira está ali no lugar. Sim, sim.
E claro, como você está muito acostumado a tocar instrumentos tradicionais, né? Isso aí assim, a tua preferência nos teus concertos e gravações, né? Completo. Então, você sabe como usar, né? E a gente percebe isso. Estou aprendendo, né? Eu tento. Parabéns, viu, Glauber? Muito bonito e você soa muito bem todos os 4. Acho que foi uma experiência, para mim, pelo menos, muito interessante. Agradeço o convite da Guitar Cop também, foi um prazer aqui. Imagina.